Boa tarde a todos. Nós estamos novamente reunidos na nossa Seara de Jesus para mais uma aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da nossa Seara de Jesus. O tema da aula de hoje é o do módulo 2, a 8ª aula do nosso curso, do curso de Aprendizes do Evangelho. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o povo judeu, sua organização social, política e religiosa. Gostaria, primeiramente, de convidar a todos para agradecermos a Deus, para agradecermos pela nossa vida. Então vamos nos acalmando, né? O convite está sendo feito para que a gente se tranquilize, para que nós possamos agradecer a Deus por estarmos reunidos durante esses minutos, essa hora, durante esse período, para estudarmos, para nos engrandecermos de conhecimento, buscando a nossa melhora física, espiritual e mental. Que Deus envolva a todos nós, que Deus esteja em nossos lares e esteja também nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Que assim seja. Então, o tema da aula de hoje é falar sobre o povo judeu. Conforme eu disse, nós estamos estudando o curso de Aprendizes do Evangelho. No módulo passado, no primeiro módulo que foi dado o ano passado, nós vamos nos recordar que nós falamos sobre o Império Romano, foi dado algumas aulas entre eu e o outro trabalhador, né, o Fábio, e nós falamos, então, sobre alguns assuntos. Dentre eles, então, nós falamos do Império Romano, o quanto os romanos foram importantes na nossa vida, o que eles trouxeram de positivo e de engrandecedor, e o quanto nós, ainda até hoje, conservamos os conhecimentos trazidos por esses povos. Eu quero só lembrar, de uma forma geral, que o planeta Terra sempre foi povoado, né? Sempre existiu ali desde a era hominal. O homem, quando chegou e começou o seu desenvolvimento, os povos se formaram e a gente tem acompanhado a forma como os homens passaram a se organizar de forma social, de forma política também e de uma forma religiosa. Então a gente entende que o homem está sempre num processo evolutivo. Quando ano passado nós falamos então do Império Romano, os judeus, que é o tema da nossa aula de hoje, os judeus, eles viviam e viveram sob o jugo, sob o império dos romanos. Os romanos foram uma potência, foi um povo que se sobressaiu e que dominou uma grande área. Os judeus é um dos povos, porque existiram vários e nós vamos trazer aí algum conhecimento para vocês. Mas o povo judeu, ele data de antes de Cristo, tá bom? De anos antes de Cristo. Então, o judeu é um povo que esteve entre nós e eu trouxe o desenho no próximo slide, dizendo que o povo judeu ele se espalhou, né, num determinado momento da história, ele se espalhou e hoje o povo judeu ele encontra segmentos em muitos países, tá bom? Em muitos países.
Então vamos dando início. Os judeus, o que simboliza o povo judeu? Eu trouxe a estrela de Davi, que é um dos símbolos do povo judeu, tá bom? A estrela de Davi, vocês podem verificar que ela traz como desenho, né, 2 triângulos, um triângulo com a cabeça para cima e um triângulo com a cabeça para baixo. E esse é um dos símbolos do povo judeu. Eu trouxe também um mapa da diáspora judaica, que foi a saída, né? Que o povo judeu ele se encontra em todos esses pontos aí onde está gravado no nosso mapa. E a população total, estima-se que a população total de judeus seja de 14 milhões e 600 mil seguidores. Existem várias classes, né? E eu quero antes relatar para vocês, não se atenham só à aula, tá bom? Eu trouxe aí pinceladas, tá? E eu vou trazer o povo judeu muito mais ligado à religião, mas independente disso, nós como estudantes, e a gente sabe que o saber não ocupa espaço, o que eu vou pedir para que vocês estudem o material que está disposto ali na sala de estudo, né, que já foi colocado ali. Vejam os vídeos, eles são curtos, tá bom? Tem acho que um vídeo de 30 minutos, um vídeo de 10 minutos e um outro vídeo de 7 minutos. Mas o quanto engrandece, né? Saber um pouco mais sobre essa cultura dos judeus. E assim como o Império Romano que foi falado, ele também trouxe coisas positivas para nós, os judeus também trouxeram. Os judeus são um povo que existem até hoje. Eu acredito que no lugar onde nós moramos, nós conhecemos pessoas dessa religião, então eles estão no nosso meio e nós precisamos respeitá-los. Eles são um povo batalhador, um povo que durante muito tempo não teve uma terra, né, uma terra que fosse deles. Eles estavam localizados em um lugar, foi preciso que eles saíssem, né, em busca da terra prometida, e depois eles voltaram, e mesmo assim passaram sempre por muitos conflitos, muitas guerras, eles sempre precisando batalhar, eles sempre precisando encontrar o pedaço de terra deles. O que aconteceu, pasmem, em 14 de maio de 1948. Em 1948, a Organização Mundial, num mandato, conseguiu dar um pedaço de terra para o povo judeu, e eles hoje têm uma casa, né? Tem uma casa. Então sempre com muita força, com muita luta, e uma palavra que simboliza o povo judeu é esperança. Eles jamais perdem a esperança, e é muito bonito. Depois no final a gente vai trazer aí um vídeo e para terminar, né, nossa aula, mas vamos rodando a nossa aula. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe as religiões abrâmicas que nasceram de Abraão, tá bom? Todas as religiões abrâmicas, que foi lá no começo, tá bom, gente? Abraão, depois trazendo aqui que eles são religiões monoteístas. Então, lembrando, como eu estava falando, que os homens vêm evoluindo, vêm progredindo, a gente tem que lembrar nos estudos passados, né, os estudos que nós fizemos ano passado, que nós estudamos sempre, já foi a época em que os homens acreditavam em vários deuses, e até hoje existem religiões assim. Então, o que a gente traz aqui de informação é sobre as religiões abrâmicas, né? Tendo o seu patriarca aí, Abraão, né? Um deles. E são religiões, então, monoteístas, cuja origem comum é reconhecida em Abraão, ou o reconhecimento de uma tradição espiritual identificada com ele, tá
bom? Eu trouxe aqui o desenho dos 3 símbolos das 3 religiões monoteístas. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Essas 3 religiões têm como segmento Abraão, e essas 3 religiões são monoteístas, acreditam em um Deus único, tá bom? Judaísmo, olha como ele é antigo, ele é do século 7 a.C., o cristianismo é do século I e o islamismo é do século 7. São as religiões abrâmicas com o maior número de adeptos. E aí a gente remonta naquela foto da diáspora, né? Como eles são grande o número de adeptos, principalmente do judaísmo. Então eu trouxe o símbolo, tá bom? A estrela de Davi, que é o do triângulo, o crucifixo, que é o símbolo do cristianismo, e o símbolo do islamismo, tá bom? Que está aqui à direita no círculo, tá? O judaísmo considera-se como religião os descendentes de Jacó, foi o 3º patriarca da Bíblia. Ele é filho de Isaac e neto de Abraão, tá bom? Eu me recordo que quando nós estudamos o ano passado, o Fábio, em uma das aulas do Aprendizes do Evangelho, ele trouxe a árvore, né? O pai que geraram os filhos, que casaram e tiveram os netos, os bisnetos, os tataranetos, e por aí vai, né? Trouxe a linhagem. Então, Jacó, daí que vem o nome de judaísmo, né? Jacó foi o 3º patriarca da Bíblia, ele é filho de Isaac e neto de Abraão, então ele é descendente, tá bom? O cristianismo ele começou como uma seita do judaísmo, lá no século I, e evoluiu para uma religião separada, a Igreja Católica, que é o que nós conhecemos hoje, a Igreja Católica, com crenças e práticas distintas, tá bom? Então, com o tempo, as igrejas foram se transformando, foram tendo a liberdade de entender, e aí, então, cada uma foi no seu segmento, mas o que é base, o que é comum a todas elas? O monoteísmo. Jesus, no caso do cristianismo, é a figura central do cristianismo, dessa religião, considerado por quase todas as denominações como de origem divina, sim, tipicamente como a personificação de um Deus trino. O que importa dizer aqui, sim, a gente na doutrina espírita tem Jesus como nosso modelo e guia, né? Já faz parte do nosso conhecimento tudo isso. Então a igreja, o cristianismo, ele traz como pilar, como sustentação Jesus, né? E como uma figura que representa o cristianismo. E ele é considerado então como uma figura de origem divina. Sim, a gente sabe, Jesus é filho de Deus, é nosso irmão, está muitos e muitos e muitos quilômetros de distância de todos nós, mas conforme ele disse, nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais ao nosso tempo, quando os homens adquirirem o conhecimento sobre as coisas. Por isso que o estudo é primordial, a gente se concentrar em saber o que está fazendo aqui, né? E aproveitarmos essa nossa reencarnação e usando, conforme eu já disse, e usando Jesus como nosso modelo e guia. Quando não soubermos o que fazer, o que Jesus faria, né? Procurar se concentrar e lembrar e buscar apoio nessa figura que é tudo, né? Jesus é tudo. Quando ele diz que é tipicamente como uma personificação de um Deus trino, ele está dizendo da Trindade, né? Deus, Espírito e Espírito Santo e Jesus. Isso para a Igreja Católica, né? O Espiritismo
ele entende que Jesus, sim, ele é igual a todos nós, mas ele é um filho de Deus, assim como todos nós, tá bom? Então isso, a gente está falando de questão de religião e para a igreja, para o cristianismo, para a igreja cristã. O islamismo que também é uma religião monoteísta, né, a terceira, surgiu na Arábia no século VII, com uma visão estritamente unitária de Deus, entendendo que Deus é onipotente e o onisciente criador, mantenedor e responsável, e ele também é juiz do universo. O Espiritismo nos traz uma forma muito semelhante com essa trazida pelo islamismo, dizendo que é Deus é a inteligência primária, causa de todas as coisas, né? Causa primeira de todas as coisas, e ele traz mais informação, que nós, por enquanto, ainda não temos capacidade de compreender tudo o que é Deus. A gente sabe que antigamente os homens acreditavam que Deus, e personificaram Deus, né, como um senhor, um velhinho de cajado, ou um senhor vingativo que se vingava, né, os outros povos. A gente já trouxe todo esse conhecimento aí nas nossas aulas. Então, que era um Deus punitivo, né, que se vingava quando os homens não agiam de acordo com as suas leis. E hoje, no Espiritismo, ou a doutrina espírita, nos engrandece, trazendo um Deus unicamente de amor, né? Um Deus unicamente de amor. Deus, ele é amor e ele ama a todos nós e ele nos dá a reencarnação para que a gente possa viver, para que a gente possa fazer aquilo que acha certo, né? E para que a gente jamais esqueça do que nós somos. Ele gravou na nossa consciência para que nenhum de nós pudesse se desculpar e falar: eu não tive conhecimento, eu não tive tempo, eu não fui uma pessoa muito abastada, assim, tinha muitas posses, então eu não consegui estudar, eu não consegui frequentar a escola, então eu não tive contato porque eu tive dificuldades na vida. Então, para que a gente não usasse isso como desculpa para o nosso engrandecimento, ele já marcou na nossa consciência, né? Ele, então, portanto, é um Deus só de amor, só de justiça e só de caridade. E a gente precisa compreender isso em todos os segmentos da nossa vida, em todos os segmentos. O islamismo, então, eles apontam o Alcorão como a autoridade máxima. Eu trouxe um desenho aqui do Alcorão. Eles apontam o Alcorão como a autoridade máxima da sua religião, esclarecidos através dos ensinamentos e práticas de uma pessoa central, né, de uma figura central, mas que não é divino, o profeta Maomé, tá bom? A sua fé, né, a fé do islamismo, ela abrange elementos tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas nunca considerado uma ramificação de nenhuma delas. Então, ele traz pinceladas, tá bom? Tem dois ramos principais, que são os sunitas e os xiitas, cada uma tendo várias denominações. Então, aí começa, né? Existiram muitos povos, e a gente vai trazer, né, a história das 12 tribos aí, e cada um seguiu o seu caminho e colocou em prática aí aquilo que entendia correto, e sempre com muita discussão, com muita disputa, né? Que a gente sabe que isso é natural também do ser humano. O que eu trouxe aqui? Um momento histórico bíblico. Então eu trouxe Jacó e eu trouxe aí os filhos, né, de Jacó, que formaram as 12 tribos. Então, o livro da Gênese conta da descendência do patriarca Jacó, mais tarde batizado por Deus como Israel, e de suas duas mulheres, Lia e Raquel. Só que não houveram só as duas, ele também teve duas concubinas, que foi a Bilá e a Zilpa.
tá bom? Jacó teve ao todo 12 filhos e uma filha, que foi a Diná. Das 12 tribos, então, formaram 12 segmentos. A narração conta também que os 13 filhos de Jacó e as suas famílias e criados obtiveram permissão para habitar a fértil região oriental do delta do Nilo, onde teriam se multiplicado grandemente. Então, a população começou a crescer. Quando eu falei no início da aula que o povo judeu vivia sob o jugo dos romanos, os romanos eles foram sempre muito sábios, com essa questão da guerra, os soldados romanos, a arte da guerra, que foi trazida aí pelo Império Romano, trouxe para nós, conforme eu disse no começo da aula, grandes modelos a serem copiados. Não que a guerra é algo para ser copiado, tá bom, gente? Na nossa atual situação, infelizmente o homem ele entende que uma forma errada de se sobressair sobre o próximo, E infelizmente ele usa da violência e da guerra ainda hoje. Mas o que eu queria trazer é que o povo romano, quando ele tomava um povo para tomar ali, porque achava aquela região interessante, aquele povo interessante, eles queriam dominar aquela região, o que eles faziam? Eles falavam, olha, vocês se organizem da forma de vocês prestam obediência a nós, e eu não vou mexer na religião de vocês, vocês continuem com os hábitos de vocês continuem aí, procurando impor, apesar de não ter conseguido, procurando impor um ambiente aí de paz, Mas era difícil, porque os romanos, eles se impunham e tinha o pagamento do dízimo, E tinha diferenças, uns pagavam e outros não, Entre os doutores da lei, os sacerdotes e tudo mais. Então havia a diferença. E isso acabava revoltando o povo, que tinha que trabalhar para pagar os impostos para o povo romano, e toda aquela discussão que a gente vem aí ao longo das aulas estudando. Voltando aqui, cada uma das duas famílias teria mantido a sua individualidade cultural, que é o que a gente está conversando, cada uma ali seguiu o seu caminho e ocupou uma região. Eles tinham então a sua individualidade cultural de forma que se identificavam entre si como tribos separadas. Tinham situações que eram iguais entre eles, comportamento, família, religião, o cuidado com a terra, com o trabalho, com as coisas, mas tinham coisas que também eram diferentes. Cada um fez de sua forma individual com relação à cultura e uma forma deles se identificarem entre si. A narrativa ainda destaca que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, tá bom? Então são 2 filhos de José. E os seus descendentes seriam elevados ao status de tribos independentes. Contudo, a Bíblia se refere à tribo de Manassés como meia tribo. Ocorre que na conquista das terras, a tribo de Manassés ficou dividida. Parte dela ocupou o oriente do Rio Jordão, sendo assim chamada de Manassés Oriental, e a outra parte ocupou o ocidente do rio, tá bom? Então elas se dividiram. Então, as divisões, onde tem o homem ele tem ideias, ele quer expandir, ele quer crescer, e aí tem as disputas, as diferenças, os conceitos, as ideias, Todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Em Êxodo, que é o livro que fala da saída, a Bíblia conta como Moisés, membro da tribo de Levi, e o seu irmão Arão lideraram os hebreus das 12 tribos em sua fuga do Egito.
Durante a narrativa, as tribos são contadas e os seus líderes e representantes são nomeados, demonstrando um forte senso de individualidade entre as tribos e as meio-tribos de José. Então a gente vê aí a separação, as tribos, cada uma foi para o seu espaço, né, para o seu canto, para a sua terra, e cada uma era independente, era individual da outra. As tribos como unidades geográficas. Moisés liderou as 12 tribos pelo deserto da península do Sinai, e seu sucessor Josué, que chamava então Oséias, tomou para si a tarefa de coordenar a tomada de Canaã. Para que ocorresse de forma ordenada, a terra de Canaã foi dividida entre cada uma das tribos e meio-tribos, que se encarregaram de conquistá-las, cada uma conquistar o seu espaço. Na maior parte dos casos, sem o auxílio das demais. Então, cada uma foi ao seu modo, né? Nessa parte elas eram individuais, cada uma foi a seu modo, conquistando, fazendo aquilo que achava, sempre tendo um líder, né? Uma pessoa que coordenava aquelas tribos. Uma das tribos, a de Levi, por exemplo, então tinha uma pessoa que coordenava, que comandava, não reconheceu, uma das tribos, a de Levi, não recebeu uma porção territorial fixa, mas sim algumas cidades distribuídas por toda a terra de Israel. Então percebe que já houve aí um povo, né, uma das tribos, a de Levi, que não recebeu uma terra igual às outras. Ele recebeu então algumas cidades, porção não, ele não recebeu uma porção, ele recebeu cidades distribuídas por toda a terra de Israel. Então ficou tudo picotadinho, né? O território de alguma das tribos, como Simeão e Azer, correspondiam a áreas mais tarde denominadas por filisteus e fenícios. Então aqui, gente, a gente já percebe que se correspondiam a áreas mais tarde denominadas por filisteus e fenícios, é porque essas disputas continuaram a acontecer, né? O homem chegava e tentava se sobressair e dominar aquele pedaço de terra, aquela província, aquele espaço, tá bom? Após a narrativa da conquista de Canaã, os relatos acerca dessas tribos se tornaram confusos e as suas referências geográficas são praticamente inexistentes. Então a gente está dizendo lá de trás, do começo da história, ou inconsistentes, dando a entender que essas tribos deixariam de existir geograficamente e o seu povo foi absorvido ou por povos estrangeiros ou por outras tribos israelitas, ou por ambos, tá bom? Embora ainda fossem contados como parte das 12 tribos. Então você percebe que houve sempre uma dominação e aqui não foi diferente. Houve dominações ou por povos estrangeiros ou por outras tribos que sempre guerreavam, procurando impor a sua política, a sua vontade perante os outros. A meia tribo de Manassés ocupou um vasto território nos dois lados do Rio Jordão e no Mar Mediterrâneo, até a Síria, próximo a Damasco, estrada de Damasco. Efraim foi posicionada na região central, incluindo as importantes cidades de Siló, Gilgal e Betel, cuja importância remete às histórias daquele povo e remete à história dos passados. Eu trouxe aqui o desenho do mapa, tá aí para vocês verem, tá bom? Dá para ver aí a região de Efraim e dá para ver também a região da outra tribo, né, de Manassés, tá? E dá para ver que Manassés, ela tá dividida aí dos dois lados do Rio Jordão, tá bom? Então eu trouxe aí o desenho para a gente conseguir
se localizar, né, na história. E agora nós vamos falar do período monárquico ou da união política. As tribos mantiveram certa estabilidade, independência e equilíbrio político. Eles permitiam que isso acontecesse, né? Então, uma vez que o povo chegou naquela terra, cada um era individual, já foi falado isso, e eles tinham uma independência, né, no comando, em como vão fazer, na parte política, e na criação da família e da religião, né, que era monoteísta, onde são relatados feitos notáveis de herdeiros da maior parte das tribos. Mas no final do século XI a.C., com o início do período monárquico e a coroação de Saul, as tribos se uniram pela primeira vez sob um único líder. Entretanto, apesar da identidade racial, linguística e religiosa e das histórias que as uniam desde a sua criação, aparentemente havia uma certa cisão entre a tribo de Judá e as demais, visto que o profeta Saul refere-se algumas vezes a Israel e Judá como entidades independentes, unidas apenas por um contexto histórico. O rei Saul adquiriu inicialmente a simpatia de todas as tribos, mas um movimento em Judá, liderado por Davi, que era um outro líder, tá bom? Eu não falei ali atrás que cada seita, cada povo tinha como eleito uma pessoa que pudesse representar aquele povo. Então a gente fala aí do rei Saul, a gente está falando de Davi, que são dois líderes. Mas um movimento em Judá liderado por Davi terminou por ocupar o poder após a morte de Saul. Os homens sempre substituindo, né, ou através da briga, da guerra, se impondo. Davi, então, ele ganhou o comando com a morte de Saul em batalha contra os filisteus. Davi foi coroado em Hebrom, rei de Judá, enquanto o restante de Israel deveu lealdade ao filho de Saul. Houve uma guerra civil com a vitória de Davi. Então aí a gente já começa a presenciar aí, né, a guerra, né, a forma como o homem se impõe, né? Quando a gente achou que isso daqui ficaria só no passado, né, recentemente a gente está vendo, né, uma guerra acontecendo que a gente espera que seja resolvida da melhor maneira possível, e que fique bom para todos os lados, porque não são só esses dois países, né, que sofrem com isso. Eles mais direto, mas todo o planeta sofre com isso. Não tem como, e isso é para que nós prestemos atenção, que o que a gente faz aqui no nosso cantinho reflete e causa resultado no planeta inteiro. Porque a gente, como estudantes aí da doutrina espírita, a gente sabe que as nossas ações, elas geram movimento no universo, no espaço, onde nós somos os primeiros recebedores dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e palavras, mas isso reflete e ganha proporção. O negócio expande, a energia se expande e ela vai crescendo à medida que vai encontrando os iguais por onde vai passando. Então a gente tem que vibrar positivo para que essa guerra termine e termine da melhor maneira possível, né? Para que eles encontrem um consenso comum que agrade a todo aquele povo, permitindo que um povo continue com a sua forma de trabalho, de viver, de se desenvolver, e o outro povo também. Não é muito diferente do que a gente está vendo aqui na sala, né, de aula. A gente está vendo aí os povos tentando se sobressair uns com os outros, procurando encontrar aí os meios para se desenvolver, e cada segmento com o seu líder.
Após vários feitos militares, né, das guerras e discussões e brigas, após vários feitos militares contra povos estrangeiros, viu as 12 tribos se unirem firmemente sobre seu cedro. O seu filho Salomão, que foi um outro líder que surgiu depois na história, manteve a sua autoridade sobre toda a Israel até a sua morte. A governação do povo hebreu passou por 3 períodos: patriarcas, seguidamente juízes e finalmente reis. Os patriarcas, quem foram os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó, que nós já dissemos aí nos slides anteriores. Quem foram os juízes? Sansão, Otoniel, Gideel e Samuel. E os reis, Saul, Davi e Salomão, que foi falado também nos slides anteriores. Cada um no seu período, cada um teve a oportunidade de comandar e fazer o seu melhor. E na nossa vida também é assim, onde nós somos colocados, nós recebemos a oportunidade de fazer o nosso melhor. Sempre procurando e lembrando que a nossa intenção, o nosso objetivo é sempre alavancar a nossa melhora pessoal, né, individual, mas também alavancar a melhora do nosso próximo, né, do nosso semelhante. Israel dividida, trouxe o mapa da monarquia dividida, tá bom? Aí, ó, Israel foi para Samaria, Jerusalém foi o povo de Judá. Com a morte de Salomão, então, que eu falei lá no slide anterior, uma facção liderada por Jeroboão viu nessa oportunidade da morte uma oportunidade de resgatar Israel do poderio de Judá. Olha aí, ó, de novo, né? Chega um líder que vê essa oportunidade de sair do jugo, sair da resistência, sair do poderio que se encontra ali subordinado, e aí ele procura se sobressair, procura separar, né, aquela imposição que está sendo feita, né, que está sofrendo o seu povo. Viu nessa uma oportunidade de resgatar Israel do poderio de Judá. A aclamação de Jeroboão significou a divisão indissolúvel entre Judá e Benjamim e as 10 tribos, tá bom? O filho de Salomão, que foi Roboão, e eles foram falados numa das últimas aulas do curso do ano passado, né, do curso que nós fizemos do ano passado. Para quem assistiu às aulas do Aprendizes do Evangelho, nós falamos nas últimas aulas, quando nós falamos do Império Romano, nós falamos de Jeroboão, nós falamos de todo esse pessoal que está sendo falado aqui também. Então, quem quiser, as aulas estão ali gravadas, quem quiser assistir novamente, está à disposição. O filho de Salomão, então, Roboão, foi confirmado rei em Jerusalém, tá bom? Então aí ele foi nomeado, ou foi confirmado, como está dizendo no texto, rei em Jerusalém, e comandou aquele povo. Formou-se assim os reinos de Judá ao sul, embaixo, está em vermelho aí no mapa, com sede em Jerusalém, e Israel ao norte, que é na cor laranja, com capital em Samaria, certo? Samaria, quando Jesus passou, aquela moça que estava pegando água no poço, né, a moça samaritana, e ela falou, samaritana não pode conversar com judeu. E Jesus comentou do marido dela, que ela não era casada, mas comentou do marido, e tem toda aquela passagem, né, da samaritana. Mas para a gente ver que já tinha essa disputa, né, dos povos, então Judá e Israel. A tribo remanescente, Judá e os judeus. Apesar da queda de Jerusalém, porque houve a queda de Jerusalém, depois de 2 séculos depois, os descendentes de Judá, Benjamim e Levi, ao serem levados ao exílio no reino da Babilônia,
mantiveram fortes laços culturais entre si. É possível que tivessem mantido essa união graças a profecias do profeta Jeremias. Tá bom? Jeremias, a gente está falando de Antigo Testamento, que previu que o exílio duraria 70 anos e que o povo seria libertado e mandado de volta a Jerusalém ao final desse período. Então, a gente tem que lembrar que o povo judeu não tinha guerra, né? não tinha terra, eles não tinham espaço deles, e eles saíram, né, no deserto e depois voltaram. Então aqui, no final deste período de 70 anos, eles voltariam a Jerusalém. E a fé conjunta na realização da profecia, teria mantido a tradição dessas tribos intactas, se não fortalecidas. Então, o que mostra aqui pra gente que esse povo, essas pessoas que saíram, né, que fizeram um exílio e depois voltaram, que já tiveram até a profecia de Jeremias, né, que eles voltariam para a terra deles, a gente já percebe que era um povo, então, que acabou ficando sem espaço, ficou sem terra, mas que em nenhum momento eles deixaram de acreditar, de ter esperança. Eu falei lá no começo dos slides que a palavra esperança é a palavra que simboliza o povo judeu. Eles, durante muito tempo, procuraram se sedimentar numa terra, num espaço, num país. Nos vídeos que estão ali na sala de aula, que eu peço novamente para que todo mundo assista, a gente encontra a informação de que o povo judeu, ele sempre procurou encontrar um pedaço de terra em muitos países. Um deles foi aqui na América do Sul. Ele também tentou procurar um lugar para poder se sedimentar na Argentina e em muitos outros países, tá bom? Ouçam os áudios e leiam a aula para que a gente possa fechar essa aula de uma maneira completa, bonita e compreensível. Voltando aqui, no período de exílio que surge pela primeira vez de maneira consistente o termo judeu, se referindo a todos os membros da tribo de Judá. Das 12 tribos era muita gente, tá bom? Cada um a seu modo, mantendo algumas coisas iguais entre eles, algumas coisas sedimentadas, mas eles tinham algo que manteve eles juntos, né? E foi quando pela primeira vez foi dado o termo judeu para esse povo, referindo-se que eram todos da tribo de Judá. Cada um então a seu modo, tá bom? Seguindo aí a sua forma. Passado o tempo previsto por Jeremias, pelo profeta, Ciro o Grande conquistou a Babilônia e enviou os judeus de volta à terra de Israel, o mesmo território do antigo reino de Judá. Então eles voltaram para o lugar onde eles já tinham ocupado. Os judeus ali habitaram até o século II da era cristã, então Cristo já estava aqui no nosso meio e a sua religião passou a se chamar judaísmo. Entre o fim do exílio babilônico e a diáspora, que é o afastamento, né, a dispersão, os judeus nutriram um forte senso de união e resistência à dominação estrangeira, tão forte que, mesmo após a sua expulsão definitiva da terra de Israel pelos romanos, os judeus mantiveram laços entre as distantes comunidades formadas por toda a Ásia, norte da África e Europa, verdadeiras redes através das quais sobreviveram as suas tradições. Olha que bonito esse povo judeu, né? Eles se separaram
eles procuraram sempre o seu pedaço de terra, que demorou para ser dado, porque ele só foi dado em 14 de maio de 1948. Então eles sofreram muito procurando, né, um pedacinho de terra, e a gente percebe que eles realmente apareceram em todo o globo, né? Em todo o globo tinham o povo judeu. E conforme eu disse no começo, né, eu acho que na comunidade em que nós vivemos, lá na comunidade que eu vivo, que é em Santo Amaro, né, eu sou de São Paulo, eu sou de Santo Amaro, tem muitas famílias ali, eles são lindos com os filhos, são muito família, muito unidos, né? E a gente tem que respeitar todo mundo e aprender com esse povo. Porque, na verdade, somos todos filhos de Deus, né? A gente não pode esquecer. Durante esse período, o termo judeu, significando um seguidor da religião judaica, suplantou o significado tribal do termo e muitos estrangeiros de origem não semítica. Família, o que é essa palavra semítica? É uma família formada por vários povos. Então, o que eles falam aqui? Eu vou só voltar um pouquinho. Durante esse período, o termo judeu, significando um seguidor da religião judaica, suplantou o significado tribal do termo, e muitos estrangeiros de origem não semítica se declararam judeus. De toda forma, através dos judeus e do judaísmo, a tradição da tribo de Judá sobreviveu até os dias de hoje. E se tem uma palavra, então, que define o povo judeu, é esperança. E esperança é o hino, né? O hino nacional de Israel, que tem como nome a esperança, tá bom? Então eu trouxe aqui, vai ser passado um vídeo para vocês ouvirem o hino nacional de Israel. Ele é muito bonito e mostra aí um povo que batalha, que não desiste e que não deixa a esperança morrer jamais. E vamos lembrar, né, vamos pegar o que é positivo desse povo todo, que é a esperança, é a união e o trabalho e sempre da melhor maneira possível, cada um a seu modo. Eu também deixei as questões que vão ser respondidas, tá bom? Agora, depois no final da aula, para a gente entrar na sala de aula e responder as duas questões. Eu agradeço muito pela aula, por vocês me darem a oportunidade da gente estar juntinho aqui, e eu espero que tenha sido proveitosa para todos nós. Uma boa noite.